Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Belo e Santo. Eu sou Creus Hungria e te acolho para mais um episódio com muito carinho, com muita alegria. Obrigada por você estar aí, participando aqui conosco desse episódio muito interessante. Nós vamos trazer aqui hoje um assunto místico, sobrenatural, algo assim fantástico. Nós vamos falar sobre o quê? Nossa Senhora de Loreto. A sua festa é amanhã, dia 10, e nós estamos aqui hoje, dia 9, já fazendo essa introdução para você viver bem esse dia, essa devoção à Nossa Senhora de Loreto. É um tema instigante, muito interessante. Fique aí. E nós estamos aqui com o nosso amigo Ciro. Eu já Olá, o considero um amigo. Ele sim. já esteve aqui conosco outras vezes. É um homem muito de Deus. E ele tem uma relação interessante com Nossa Senhora de Loreto. E ele vai falar sobre isso. Eu vou deixar ele se apresentar. Ciro, muito bem-vindo. É uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez. Fique à vontade, Ciro. Bom, obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a acolhida aqui. É sempre bom poder participar, né? Ainda mais num tema que é sempre caro para mim. Eu já vim falar sobre o Sagrado Coração de Jesus e agora sobre a devoção à Nossa Senhora do Loreto, né? Que é um título assim um tanto quanto desconhecido, os pormenores de como tudo isso aconteceu. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez promovendo a devoção à Nossa Senhora. Maravilha. Olha, eu estou com uma lista imensa de perguntas para o Ciro sobre Nossa Senhora de Loreto. Mas, Ciro, é uma marca registrada aqui do nosso estúdio, esse cafezinho. Vamos tomar um café. E vai ficar mais descontraído o nosso papo, porque, na verdade, esse cafezinho significa o quê? Acolhimento. Tá A certo. gente serve esse cafezinho dizendo, na verdade, que bom que você está aqui. Eu que agradeço. E cafezinho é sempre bom para começar, né? Deixe-me servi-lo, Ciro. Obrigado. Por nada. Então vamos lá. Vamos falar desse tema tão belo, porque é algo muito místico, né? Muito Sim, sobrenatural. sim. Tudo que diz respeito à Nossa Senhora de Loreto, né? É. E ela é a padroeira dos aviadores. Padroeira dos aviadores e dos aeronavegantes, né? Tipo, dos viajantes do ar, digamos assim, de todos os viajantes. Então ela ficou conhecida como a padroeira dos aviadores, dos viajantes e daqueles que possuem a casa própria ou querem a casa própria, né? Então, também, mas mais assim, ela é a padroeira daqueles que exercem uma profissão ou que se utilizam do meio de transporte aéreo. Ah, e o Ciro, ele vai falar um pouco sobre isso, mas ele é piloto de avião. E interessante, Ciro, ela é padroeira daqueles que desejam adquirir a A sua casa, casa própria. isso. Então é porque a devoção está ligada diretamente à casa, como a gente vai perceber aí no decorrer do programa. E ela ficou também como a responsável por aqueles que têm o desejo da casa própria e da casa e que já têm a casa própria, né? Então, a devoção de Nossa Senhora do Loreto, em suma, já se adiantando aqui, é a devoção à Santa Casa da família de Nazaré, né? Amém. Qual é a origem da devoção de Nossa Senhora de Loreto? Bom, como o pessoal que nos acompanha já deve saber, todos se referem a Nossa Senhora, né? É apenas mais um título, digamos assim, de nobreza que Nossa Senhora tem. Mas, salvo engano, o Santuário de Loreto, se ele não for o que recebe mais peregrinações, ele é o segundo em peregrinação, em número de fiéis, né? Essa devoção, ela tem início, assim, por assim dizer, onde ela é prestada hoje, onde as homenagens acontecem, por volta do século XIII, né? Então a gente está ainda num contexto das cruzadas, onde o Império Muçulmano tenta avançar sobre o Ocidente, né? O Oriente tenta avançar sobre o Ocidente,
E um dos contextos e perspectivas da cruzada era que esses muçulmanos não tinham assim o devido respeito para os lugares sagrados cristãos. Então, muitos dos lugares sagrados eram profanados, né? Então, naquele contexto do século XIII, a gente tinha ali uma das últimas fortalezas que resistia ainda no contexto das cruzadas, que era São João de Acre. E São João de Acre, em determinado momento, é perdida. Né? Ali reinava em alguns períodos de trégua, né? De paz, mas era muito superficial. Então, certamente teve uma contenda entre muçulmanos e cristãos, e os cristãos mataram uma leva de camponeses muçulmanos e outra leva de camponeses cristãos sírios, né? Então, no caso, isso desencadeou aí de novo o fim da trégua que então reinava, e aí a cristandade perdeu o último reduto, digamos assim, a última fortaleza, que seria São João de Acre. E acontece que São João de Acre era o último reduto que separava os muçulmanos da Santa Casa de Loreto, que a Santa Casa de Loreto, na verdade, é a casa em que Jesus foi concebido, né? Na Terra Santa. Então, assim, Jesus nasceu, a casa de Maria, herdada por Ana, por Joaquim. Ali naquela casa ficava, salvo engano, 41 ou 61 quilômetros de São João de Acre. Então, era a última barreira para que os muçulmanos avançassem sobre essa casa, era a fortaleza. E eles Então, iriam destruí-la. como eles faziam com os locais santos, né? Obviamente não era objeto de, de consumo deles assim, né? As cruzadas não era essencialmente por isso, mas esse seria mais um dos lugares sagrados para os cristãos que seriam profanados como consequência da barbárie islâmica que acontecia ali no local, né? Então, o que acontece? Milagrosamente, com testemunhas oculares, né? A casa, ela alçou um voo e ela foi parar a 1.200 quilômetros de distância da Terra Santa. Então ela foi parar numa região que hoje é a Croácia, que é a antiga Dalmácia, e ela saiu alçando voos, né? Eu tive a preocupação de olhar a distância, são isso aí, 1.200 quilômetros, e ela foi para essa região da Dalmácia, onde ela ficou instalada por um ano, né? Quando essa casa chegou ali, um padre local que padecia de uma enfermidade há 3 anos, ele foi milagrosamente curado e ele teve uma visão mística de Nossa Senhora que dizia que aquela casa era a casa da Sagrada Família de Nazaré. E a casa ficou ali por um ano. Logo se instalou uma devoção, as pessoas viram aquilo acontecer, tinham testemunhas oculares, causou todo um alvoroço. Então o governador da época enviou emissários, né, de acordo com o relato do padre, era a casa da família de Nazaré, ele enviou emissários à Terra Santa para averiguar se verdadeiramente isso aconteceu, né? Por espanto dele, os emissários retornam dali um tempo e dizem que lá tinham testemunhas oculares que atestaram de fato que a casa saiu voando. E as testemunhas oculares da Dalmácia que também atestaram que viram a casa chegar, né? Então eles viram toda a fundação da casa de Nazaré que estava ali, porque a casa foi alçada a voo, os alicerces ficaram lá na Terra Santa, né? Obviamente deve ter uma profundidade teológica aí, eu não sou teólogo, mas eu acredito que ali é um indício, é como se fosse um endereço, né? Realmente, olha, está ligada a toda essa questão santa que é para nós a história da salvação, né? E ali ela ficou por um ano. E depois de um ano, ela alça voo de novo e vai parar numa região da Itália, região de Ancona, em um vale de loureiros, daí a palavra Loreto, né? Loreto em latim, o radical da palavra em latim, diz respeito a esse tipo de vegetação, né? Os loureiros. Então, a Santa Casa de Loreto é a Santa Casa da família de Nazaré, que, após um período na Dalmácia, de um ano, ela para ali na região de Ancona, da Itália, num vale de loureiros. Então, se instaura uma devoção, né? Essas coisas foram correndo ao longo do tempo e a casa até hoje lá está, obviamente com as modificações que a igreja providenciou, inúmeros papas endossaram a devoção, como abraçaram a autenticidade da casa de Loreto e
foi se desenvolvendo o santuário, né? Hoje o santuário, se as pessoas tiverem a curiosidade de entrar na internet, foi feita uma fortificação e uma edificação por fora da casa, né? Era uma casa de 3 paredes. Antigamente as casas eram construídas apoiadas em uma rocha, né? Era comum eles pegarem uma parte de uma caverna, de uma rocha, e aproveitar aquilo ali como uma estrutura. Então foram 3 ou 4 paredes que alçaram voo e lá estão até hoje. Então tem toda uma questão científica também envolvida. Inclusive, assim, as pessoas podem até adentrar no critério, no embate ciência-religião, né? Mas no documentário eu faço as duas hipóteses, porque tem uma outra hipótese também de como a casa foi parar lá. Mas, na minha opinião, é preciso mais fé para crer na transladação marítima, que é a hipótese que a ciência sustenta, do que crer na hipótese da transladação pelos ares, né? Então, é impossível que a casa ali esteja como ela está edificada, sem alicerce, numa região onde o terreno não é propício. Inúmeros arquitetos, a partir de 1920, fizeram pesquisas da casa e atestaram cientificamente que aquilo não tem base científica nenhuma. Não tem explicação, simplesmente. É sobrenatural. Sobrenatural. Inclusive, o estilo de construção da casa difere de tudo que existia no mesmo período na Itália. O estilo, a composição de material, tudo é da Terra Santa. Depois eles fizeram um estudo mais aprofundado que o alicerce que está em Jerusalém coincide, de certa forma, com as paredes que estão na região de Ancona, né? E ali tem inscrições, grafites dos primeiros cristãos, porque conta também a tradição, e eu também, não é difícil a gente imaginar isso, que aquela casa foi a primeira igreja, né? A primeira edificação. Isso eu não estou falando na questão teológica, né? Porque em termos de teologia, de fato foi, né? A salvação veio com o mistério da encarnação, e isso se deu na casa de Maria, né? Jesus nasceu no estábulo, a gente sabe, como conta as Sagradas Escrituras, mas ele viveu a infância dele dentro de uma casa, ali ele foi amado, adorado, né? Nossa Senhora silenciosamente fez as vezes de toda a humanidade, junto com São José, durante 30 anos numa vida oculta, né? Então ali, de fato, é a primeira igreja. A salvação vem das casas, vem da família. Acho interessante que eu já tive outra oportunidade de vir aqui falar sobre o Sagrado Coração e a questão da entronização, né? E aí, meditando um pouco antes de vir para cá, eu vejo como essas coisas todas estão ligadas, né? Porque a salvação virá das famílias santas e ponto. Então, assim, a gente está caminhando para o Natal e a gente vai celebrar o mistério da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu predominantemente na casa de Nossa Senhora, que está hoje em Loreto, né? Eu, particularmente, creio na hipótese da transladação milagrosa. É interessante deixar claro o seguinte: ciência e religião, elas chegam em um comum acordo de uma coisa: a casa não é da Itália. A casa, ela vem de regiões realmente da Terra Santa. Isso foi comprovado. Isso não tem dúvida entre ciência e fé. Não Agora, são incompatíveis, né? eles divergem em termos de como ocorreu a transladação. Veja bem, o sobrenatural só se pode acreditar no sobrenatural com os olhos da fé. O que nós estamos falando aqui é de algo místico e sobrenatural, né? É a casa de Jesus, Maria e José, que foi transportada de Nazaré para a Itália. Isso. Para Loreto, Ancona, né? Ancona, onde foi edificado região da Ancona. Né, o Santuário de Loreto. E essa transladação, para mim, assim, Deus fala, né? Em silêncio, nas ações. A revelação é um falar de Deus para o homem, né? A gente crê que a revelação se encerra com a morte do último apóstolo, mas Deus não deixa de falar à humanidade, né? Não traz coisas novas, mas ele apenas, tudo aquilo que Deus nos fala, reforçando aquilo que já foi dito, né? Então, tudo que Deus tinha para nos dizer, ele nos disse por meio da Sagrada Escritura, a igreja, a história da salvação em si, né? Mas ele não cessa de falar aos seus filhos como um pai amoroso, né? Eu vejo aí é uma opinião minha, não é nada teológico, né? Mas eu vejo que, dada a sacralidade que a família tem, e Deus é família,
eu acho que ali foi um limite que Jesus disse o seguinte, ó, aqui não. A família não. A família é sagrada. Então, assim, e Deus, na sua onipotência divina, preserva milagrosamente esse símbolo da salvação que é a casa de Loreto, né? E a gente poderia continuar o nosso aprofundamento do que isso poderia significar espiritualmente, linkando isso a Fátima, sobre a guerra que se dá sobre as famílias, né, a destabilização das famílias e tudo mais. Eu acho que a família é algo tão santo no coração de Nosso Senhor. A mãe dele é algo tão santo, né, e que ele ama tanto essa mãe, São José, a quem acolheu ele como filho adotivo, que eu acho que até para Deus tem limites, né? Foi um lugar santo em que os muçulmanos, os mamelucos da época não conseguiram Tá, mas assim, profanar. fale objetivamente assim, o que você acredita que seja o motivo do porquê que trouxeram a casa onde vivia Jesus, Maria e José, né, lá De de Loreto, de Nazaré Nazaré para Loreto. para Loreto. Qual seria, assim, o É, real motivo, na sua opinião? eu acho que o que Deus quis preservar é justamente isso, né? A sacralidade da família. Eu gosto de meditar muito o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, porque essencialmente ele faz duas anunciações no Evangelho, né? A primeira anunciação ele faz a uma família, mas ele faz no templo, né? E ele anuncia a Zacarias aquele que seria a voz. Então, hoje nos templos a gente vai para ouvir a voz de Deus, o magistério da igreja. A gente vai para se encontrar com o Senhor. É, os padres nos alimentam, né, com a chave da palavra. A Igreja Católica tem duas chaves, né? A chave dos sacramentos e a chave da palavra e do ensinamento, né? Mas a segunda anunciação foi a anunciação a Maria, onde de fato a concretude da salvação se daria. Então, isso foi feito numa casa. Então, na época em que a cristandade pelejava pelos lugares santos para manter a chama da fé na Terra Santa acesa, eu acho que Deus preserva aquela casa simplesmente para mostrar para a gente a sacralidade de toda a obra de salvação. Eu acho que, e aí, toda vez que eu digo eu acho, é o Ciro mesmo falando, né? Não estou falando como um teólogo, só reforçando. Mas eu acho que se Deus não quisesse nos dizer mais nada além do capítulo 1 de São Lucas, eu acho que já seria o suficiente. Porque ali foi Deus manifestando o amor a uma mulher, a uma criatura perfeita, imaculada, santa, plenamente capaz de responder ao chamado de Deus. E ela produziu uma resposta por meio do Magnificat, assim, sem precedentes. E dali vem um silêncio de 30 anos, né? Porque aquilo, quando eu vejo esse silêncio de 30 anos, da vida oculta de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá depois desse capítulo 1 de São Lucas, é como se Deus estivesse falando o seguinte: olha, isso é o suficiente. Acolhe Deus no seu seio familiar, acolhe Deus na sua família, abraça o projeto de Deus que Deus tem para a família. A família é santa, eu trouxe a salvação por meio da família, não fui ao templo, eu me encarnei na casa de uma mulher. Então, o catecismo diz que a família, o seio familiar é a igreja doméstica. Eu acho, de novo, que devido à sacralidade que aquilo representa para nós, é um sinal sensível de tudo aquilo que foi feito, eu acho que Deus jamais permitiria que aquele local fosse profanado. E é um grande presente que ele dá para a cristandade, para a gente meditar e ver a importância disso, né? Nossa Senhora, depois, nas suas aparições ao longo dos séculos, ela essencialmente vai dizer a mesma coisa. Ela vai dizer, olha, rezem, façam penitência, vivam o estado de vida, sejam bons pais, sejam bons filhos, sejam boas esposas, né? E assim sucessivamente. Então, essa é a hipótese que eu não encontrei nenhum tratado teológico explicando ou um posicionamento da igreja dizendo do porquê ela foi transladada assim. Então, tudo isso é fruto de uma oração, de uma meditação desse ocorrido, né? Digamos assim. Mas, Ciro, a igreja reconhece a autenticidade da casa? A igreja, ela não se manifesta, porque isso entra, eu diria, nas manifestações extraordinárias, privadas, digamos assim, de Deus, né? O que o padre disse. Vários outros santos místicos tiveram visões místicas em que essas pessoas
eh, elas reafirmavam a autenticidade da casa de Loreto. Por exemplo, São Nicolau Tolentino teve uma visão dizendo: esta é a casa de Loreto. Santa Catarina de Bolonha teve também uma visão dizendo que a casa de Loreto voou de Jerusalém, passou em vários lugares, ela nomeia outros lugares, ela não nomeia, né, mas ela dá a entender que não foi só na Dalmácia que a casa passou, e ela ainda aponta, por causa da idolatria daquele povo, a casa foi de lugar em lugar. Então, assim, por causa da idolatria, a casa meio que se recusou a estar naquele solo de idólatras, né? E você vê que, assim, é, digamos, toda aquela fé que não está em comunhão com a fé de Cristo, né? É uma idolatria. Está adorando um outro Deus que não... Então, isso é bem assim, comum. Então, o que que acontece? A igreja sempre deu espaço para que a ciência se manifestasse, né? Mas ela acolheu os frutos da devoção. Inúmeros papas, para não dizer a maioria, tem toda a relação de todos os papas fizeram questão de visitar, eles participam da festa da Venuta, eles participam da transladação da imagem de Nossa Senhora do Loreto. E interessante que a origem da imagem, quando a casa pousou na Dalmácia, lá dentro tinha uma imagem enegrecida de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Então ninguém sabe a origem da imagem, da onde foi que veio. E é essa imagem. É essa imagem. Essa imagem ela foi perdida num incêndio em 1900 e alguma coisa, 1800 e pouco, e depois o Papa Bento XV, que foi o mesmo que instituiu Nossa Senhora do Loreto como padroeira dos aviadores, ele mandou esculpir, de extrair um cedro que estava nos jardins do Vaticano, muito similar à textura da imagem, e mandou fazer uma réplica que hoje é a original que lá está, né? A imagem de Nossa Senhora do Loreto já foi profanada, o santuário de Nossa Senhora do Loreto ao longo da história já foi profanado pelas guerras napoleônicas, pela invasão, né? Pela avançada do reino francês. Em uma ocasião eles pegaram a imagem, levaram para o acervo na França e nos dizeres né, do então reinante, olha, tá aí para vocês a meretriz, que vocês façam o que vocês quiserem. Só então, depois de muita peleja do Vaticano, do papado, é que a gente conseguiu reaver essa imagem, né? Então, os papas expressam explicitamente devoção à Santa Casa do Loreto como inúmeros santos. Isso para mim já é... E assim, a profundidade da teologia que a casa, que o ato em si propõe, né? E um dos mistérios centrais da nossa salvação é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu acho que o ato em si fala por tudo, né? Bento XV, ele simplesmente foi um dos maiores devotos, né? Tanto é que ele foi que instituiu a devoção, a Nossa Senhora do Loreto como padroeira dos aviadores mesmo. E qual o significado desse título? Esse título Nossa Senhora do Loreto, Loreto foi a casa, o título Loreto é só pela região, né? Dos Que você já Loureiros, falou. isso. Mas como aconteceu a devoção, né? Os aviadores, então, a aviação ela surge ali em 1906. Então, assim, e a devoção à casa de Loreto data por volta do século 13, 14. Então já existia, em 1500 e pouco já tinha inúmeros papas, desde a sua transladação até 1920, onde foi instituída como padroeira dos aviadores, já existia uma devoção forte à Santa Casa de Loreto, que não era associada aos aviadores, porque a aviação ainda não existia. A aviação vai surgir em 1906 com o advento do 14 bis, que Santos Dumont conseguiu alçar o primeiro voo, né? Mas a devoção das pessoas era a devoção à casa, aonde o Verbo se encarnou. A Nossa Senhora, a imagem com a Senhora enegrecida com o Cristo no colo. Caravaggio pintou uma imagem belíssima tem um quadro de Caravaggio, salvo engano, de Nossa Senhora do Loreto, inúmeros outros artistas, baseada na visão de santos, né? Inclusive São Nicolau de Tolentino, como eu disse, narrou uma visão e foi feita uma pintura belíssima que está em uma das igrejas na Itália, que eu não vou me recordar o nome, lá no documentário tá. Então a devoção até 1920 era aos mistérios da encarnação, porque ali era a casa onde aconteceu a encarnação. Agora, onde é que Nossa Senhora do Loreto encontra com os aviadores e com os aeronavegantes, com os viajantes e com os da casa própria, né? Como eu disse, a aviação surge em 1906 e logo em seguida estoura a Primeira Guerra, né?
e aí o artefato que serviria para unir pessoas e tudo mais, querido por Santos Dumont, se vê em uma empreitada para matar os seus irmãos, né? Então, a aviação ela teve um longo desenvolvimento nos períodos de conflito. E foi onde ela mais se desenvolveu. Então, no período da Primeira Guerra, eles empenharam no uso ali do artefato então surgido para bombardeio, dirigíveis e tudo mais. Então, os aviadores que sobreviveram, né, da então e recém-formada aviação, eles, tomados por um profundo desejo de viver, pela devoção à história da casa que voava, eles foram, por iniciativa própria, tiveram audiência com o Papa Bento XV e pediram a ele que ele instituísse Nossa Senhora do Loreto como padroeira dos aviadores. Então, os aviadores escolheram Nossa Senhora. Assim, vice-versa, né? Nossa Senhora escolheu os aviadores, mas os aviadores escolheram Nossa Senhora. Olha só que interessante. O primeiro voo tripulado transoceânico do Atlântico foi a travessia por Charles Lindbergh a bordo do Spirit of St. Louis, né? Ele levou consigo uma imagem de Nossa Senhora do Loreto. Então já tinha uma devoçãozinha entre os aviadores. Então ela foi oficializada a pedido deles. Então olha para você ver, Nossa Senhora Silenciosa esteve por trás de grandes feitos, né? No coração dos homens. Charles Lindbergh fez a travessia do Atlântico Norte a bordo do seu Spirit of St. Louis e lá tinha uma imagem de Nossa Senhora do Loreto. A primeira viagem fora de órbita espacial, o astronauta acho que é James McDivitt, que acho que ainda tá vivo, né? Ele pediu autorização à NASA e ele bateu o pé, que a NASA não queria dar autorização, né? Para levar uma medalha de 1 centímetro de diâmetro de Nossa Senhora do Loreto. Aí eles concederam que ele levasse essa medalha. Essa medalha recentemente foi leiloada por $2.500. Então, na primeira missão não tripulada, Nossa Senhora estava presente ali como padroeira dos aviadores, né? Porque os astronautas são, em suma, a grande maioria aviadores, né? Que migram para um projeto espacial. A primeira travessia do Polo Norte a bordo de um dirigível, acho que foi Alberto Nobile, ele também levou uma imagem de Nossa Senhora do Loreto. Reza a lenda, isso não tem comprovação, mas que o Neil Armstrong, que foi o primeiro a pisar na Lua, ele também foi, em sinal de reconhecimento, a Loreto agradecer. Isso eu não tenho relatos fidedignos, mas em inúmeras pesquisas que eu fiz, ele, apesar de não ser uma pessoa extremamente religiosa, ele aderiu ali ao movimento dos aviadores, né? Então foi isso. E o Papa resolveu não só instituir ela como padroeira dos aviadores, mas estendeu a todos aqueles que se servem da aviação como um meio de transporte. Ciro, existe outros santuários, igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Loreto no Brasil e em outros países? Existe. Aqui no Brasil, Nossa Senhora do Loreto, a gente vai encontrar nas capelas militares, né? Sempre é comum a gente encontrar. Agora, dedicada mesmo, que eu conheço, tem um santuário em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E tem em Anápolis, a capela militar dedicada a Nossa Senhora do Loreto. Em Em Anápolis, tão Anápolis. próximo de nós. Isso. E tem agora os aviadores, né? E na empresa onde eu trabalho, a gente conseguiu reunir um grupo por iniciativa de 2 outros colegas nossos, né? Um que chama Guilherme, o outro Adriano. Eles fizeram um grupo que chama GEMAC, né? Que é Grupo Mariano dos Aviadores de Cristo. E nesse grupo, acho que já entre 2 ou 3 anos, diariamente tem a resta do Santo Terço, né? E o grupo vem crescendo cada vez mais, a gente reza o terço ali. Obviamente a gente tem escalas que são conflitantes, mas existe um grupo de aviadores que propagam essa devoção à Nossa Senhora do Loreto, né? Imagina para nós católicos, né, embarcarmos numa aeronave onde tem um piloto devoto De a Nossa Nossa Senhora do Senhora, né? Isso. Isso traz uma alegria. Eu nem imaginava essa A realidade. oração, o Brasil tem uma relação interessante com Nossa Senhora do Loreto, né? Até porque o brigadeiro Eduardo Gomes, que inclusive o nome dele foi colocado no aeroporto de Manaus, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, ele era bem devoto, né? Um cristão católico fervoroso.
doava metade do salário dele. Eu vi ali pesquisa, diz que ele viveu uma vida celibatária. E ele recebeu a medalha de São Silvestre pelas mãos de Paulo VI, salvo engano, e ele pediu a Paulo VI que fizesse uma oração oficial para os aviadores. Inclusive, foi, foi ele quem pediu, e essa oração, eu não sei ela de cor, ela é um pouco extensa, mas essa oração foi por iniciativa de um brasileiro, né? Brigadeiro Eduardo Gomes. Ciro, você, né, como piloto, o que te levou a escolher essa profissão? Nós estamos falando de Nossa Senhora, que é a protetora, né, dos aviadores, enfim, fale um pouco disso. O que te levou a fazer essa opção por ser um piloto? Olha, eu acho que quando eu era mais novo, a gente é cheio de sonhos, né? Mas assim, se você fosse colocar numa lista o que eu faria, a aviação seria a última dos lugares. É uma coisa muito impensável, né? E, tipo assim, para mim a aviação era muito maior do que eu e continua sendo, né? Mas eu não pensava ser uma coisa possível para mim, né? Então eu vivi um período na Itália onde a Itália foi o meu despertar assim de fé. E ali eu conheci um piloto da Varig, que era amigo da minha mãe, e a gente às vezes se encontrava lá e ele falava sobre a profissão dele, né? Eu queria ou ser jogador de futebol ou médico, mas não tinha paixão assim enlouquecida por nenhuma profissão. Acho que como a maioria das pessoas não tem, né? Mas aí de ver ele falar sobre a aviação, e eu sempre tive muita curiosidade sobre como a aviação acontecia, né, as leis da física e tudo mais. Eu falei assim, ó, tá aí, eu acho que é uma boa profissão, né? E aí eu decidi que se eu voltasse para o Brasil, eu trilharia, e os meus planos no futebol e qualquer outra coisa não dessem certo, eu faria aviação. E assim foi feito, né? Foi um caminho difícil, porque eu não tinha padrinho no meio, né? A formação não é uma formação simples, mas eu me sinto também, de certa forma, hoje, a gente não tem um panorama total da nossa vida, né? A gente vai trilhando a vida e eu acho que a vida é como aqueles artistas que a gente vê. Deus é como aqueles artistas que a gente vê pintar um quadro de cabeça para baixo, né? Você não consegue compreender a obra até que ela esteja pronta. Mas à medida que você vai avançando, você consegue ver alguns elementos. Eu me sinto conduzido até aqui. Espero que tenha sido com Nossa Senhora, como grande parte da minha vida foi, né? E Hoje sou você se muito sente realizado? sinto realizado. Isso Você é um gosta? ponto importante, a realização. O que a aviação me trouxe foi realização. A realização é algo muito importante, porque uma das propostas de Deus para a vida também é plenitude. É realização enquanto ser humano. Você tem uma existência e você tem que ser realizado nessa existência. Então, uma das alegrias maiores que eu tive na minha vida foi quando eu recebi a notícia de que o meu sonho profissional se realizaria. E só eu sei o quanto eu esperei, o quanto eu batalhei, tantas pessoas me ajudaram, tantas portas se abriram. E eu sei da importância da realização, porque se Deus propõe realização, hoje a gente tem um mar de pessoas que vivem profissões em que elas não se sentem realizadas. E realização, eu acho que eu não sei definir o que seria, mas eu não acho que seja felicidade. Felicidade, para mim, é a presença de Deus mais ou menos no coração humano. Isso, para mim, felicidade é isso. Agora, realização, eu acho que é um senso de pertença, é uma sensação de ter encontrado, uma sensação de saciedade. Eu sou feliz. Eu sou feliz no sentido de. Eu não peço nada profissional a Deus, porque eu sinto que, de alguma forma, eu já cheguei no ponto onde eu gostaria de estar. Isso não diminui nem aumenta o meu amor pelo que eu faço. É uma realização. Eu Estar no não, lugar certo. isso, porque as pessoas às vezes acham que para você ser realizado, eu não sei o que é realização, mas eu sei o que não é. Não é aquela euforia de você ter que estar bem a todo momento, não padecer sofrimento nenhum. É você olhar o que você faz e você enxergar sentido no que você faz, né? Então, eu sou muito agraciado. Não me vejo fazendo outra coisa. E é isso. E quais são os maiores desafios que um piloto enfrenta aí no seu dia a dia? Olha, hoje o meu maior desafio é a distância de casa.
é isso. Eu acho que é um desafio você estar em tantos lugares, a tantos. Porque você conhece um piloto assim bem voado, e eu não digo que eu sou o piloto mais voado, que eu só voei aqui no Brasil, né? Então o mundo é muito maior do que o território nacional, né? Mas eu tenho amigos que voaram o mundo inteiro. O mundo fica pequeno. Eu acho que é outra coisa que eu aprendi com a aviação, né? Acho que você pode fazer a viagem que for, mas nada se iguala à viagem de volta para casa, né? Eu acho que, de novo, na proposta salvação, nós estamos caminhando para a salvação, né? É como um voltar para casa. E a aviação me deu isso. Eu sei. Se alguém me perguntar qual a melhor viagem que você faz, para mim é voltar para minha casa. E é muito difícil você é, estar cada dia em um lugar. A vivência da fé não é uma coisa. Nem sempre você consegue uma missa, nem sempre você tá num lugar propício à devoção. Sente saudade da família, filho, né, mãe, as pessoas que são importantes, amigos. Então o ser humano tem um senso de pertença. Eu acho que você pode rodar o mundo inteiro, né? Mas em algum momento você vai, assim, se Deus te der essa graça de compreender, meu filho, daqui 24 horas você vai morrer. Eu acho que toda pessoa pegaria um caminho de volta para algum lugar, né? Então é isso. Para mim é isso. Ciro, e tem assim algum relato de algum desafio assim que marcou que valeria a pena você compartilhar conosco aqui? Em qual aspecto? O aspecto técnico, essas Como coisas, assim? aviador, é de geral assim, alguma situação assim que Olha, essa pergunta me pegou de é surpresa, mas, assim, que é desafiante. É, algo que te impactou, algo que, entendeu? Que te marcou. aviação, eu vou falar, vamos lá, algo que fala para mim, fala ao meu coração, na aviação em si, porque eu acho tudo muito extraordinário na aviação. Eu até hoje eu vou e eu não consigo, às vezes eu fico calado no cockpit assim, nos momentos que a gente tem um silêncio e eu fico imaginando o que eu estou fazendo aqui em cima. O que é muito extraordinário. Eu vejo uma extraordinariedade muito Eu grande. também E acho. por isso que eu falei que a aviação é muito maior do que eu e de qualquer outra pessoa que exerça, né? Ela é fruto da teimosia humana, digamos assim. É, às vezes a gente enfrenta uma tempestade, você vê a grandeza da natureza, você vê que o ser humano ele não é absolutamente nada. Isso me impacta muito, Perfeito. muito, porque eu tô dentro de uma lata que eu já vi o processo de fabricação, não do avião que eu vou, mas de outros aviões. Quem vê o processo talvez não, não voaria, mas é um avião robusto, confiável. Às vezes eu me pego ali dentro, estou a 800 km por hora, lotado de combustível, enfrentando intempéries da natureza que eu olho assim e falo, cara, se eu tivesse lá fora, sem essa tecnologia que me circunda, eu não duraria um minuto. Né? Então, assim, isso é muito impactante. No entanto, não me impede de fazer o que eu faço. Então, assim, a aviação, ela é da ordem de uma grandeza, e aí eu quero fazer um link com o mistério da transladação da casa, uma casa que sai pelos ares. Eu acho que a proposta de Deus é elevar-se, né? É a transcendência, é você se transcender, não por meios próprios. Porque, por exemplo, o homem piloto dentro de uma aeronave, ele não é nada. Ele não dura um instante. Ali a gente está falando de temperatura de menos 52, deficiência de oxigênio, descarga elétrica, gelo, ventos de 300 km por hora, traduzindo assim para o pessoal mais leigo. Mas existe toda uma tecnologia que nos reveste que torna isso capaz, né? Então, assim, nós não temos grandeza em nós mesmos, mas nós somos chamados a uma grandeza que é um grande mistério. Então, assim, quando você me perguntou do porquê a casa se elevou, talvez seja um convite a Deus, que Deus faz, reforçando ao ser humano a se elevar, a se transcender. Por ação própria, não, mas por ação única e exclusivamente divina. O próprio Cristo ascendeu aos céus, né? Então, Interessante quando você falou que ela esteve em outros lugares, talvez ali até era uma oportunidade, uma chance de conversão, de sim, mudança, de sim, transformação para aquele sim. povo e que pode não ter sido É, aproveitada, né? quem é que olha uma casa parando em um lugar e Não é tocado. não é tocado
com isso, né? Então a gente vive hoje, isso é interessante, né? Nós olhamos para isso e nós corremos sérios riscos de não compreender a extraordinariedade disso. Eu vejo extraordinariedade num voo porque eu faço isso todo dia e eu sei o que está me circundando. De novo, nenhum ser humano dura um instante fora num ambiente tão hostil ao voo. E, no entanto, a gente faz. Agora eu vejo o seguinte, até as pessoas que nós estamos falando aqui, né? Se você simplesmente vê esse podcast e vê, tá, beleza, uma casa se levou e tudo mais, né? Isso denota, talvez, a um imaginário corrompido e a um coração endurecido. Por quê? Porque é extraordinário. Você olha para uma casa que se levou, mas a gente vive hoje na era de Hollywood, em que as pessoas veem Homem de Ferro voando, grandes explosões. As pessoas enxergam a extraordinariedade onde ela não está. Por exemplo, a extraordinariedade de Deus não está nos filmes, não está nas explosões, não está no Homem de Ferro voando. Então, quando você para meditar um ocorrido, né, que a tradição defende como verídica, ou você para meditar o dogma da Assunção, porque Nossa Senhora foi assunta, elevada aos céus, se elevou, né? Ou você para meditar o mistério da ascensão de Nosso Senhor, com um imaginário tão corrompido, não sabendo mais aonde a extraordinariedade de Deus verdadeiramente está, como é que nós vamos se comover? Então é um negócio muito. Eu, às vezes, paro para ver a ascensão do Senhor e falo, cara, tá, beleza, Deus se acendeu, mas eu ligo o meu avião e vou todos os dias, né? Tipo, então é uma coisa, a gente corre o risco de não enxergar essa sutileza extraordinária de Deus. Deus simplesmente quis que a casa não padecesse, fez porque podia, fez porque era Deus, a casa se elevou, não foi profanada, está sendo cultuada hoje. A contrário do que queriam os inimigos, apesar das infidelidades, apesar das pessoas. E Então, essa devoção, essa transladação da casa, tudo seria para gerar santidade e sim, simplicidade na fé do povo sim, de Deus. sim, Também isso. também. A gente voltar ao que é verdadeiramente importante, né? Assim, a igreja é muito rica. Quando você vê um Deus que se encarna, nós estamos meditando os mistérios da encarnação, o milagre da Eucaristia, todos os milagres que Deus fez, a mãe onipotente por graça, não por natureza, né? Eu acho que tem um São Luís Maria Grão de Montfort que diz sobre aquilo que Deus é por natureza, Nossa Senhora é por graça, né? E eu creio na súplica onipotente de Nossa Senhora. Eu acho que depois da cruz, o maior milagre que Deus nos deu foi uma mãe onipotente na súplica. Isso é uma coisa muito, muito impressionante, né? Depois de tudo que Deus fez por nós, todos os milagres, todo o misticismo, toda a transladação da casa, tantos santuários, tantas provas, tantos milagres feitos por meio da igreja, depois de 2023 anos de igreja, eu não sei se Deus tem algo realmente mais a dizer, né? Tipo, tem uma passagem, acho que só não se salva quem não quer, né? Tipo assim, quem não busca, quem não pede a salvação. Tem uma passagem que me diz muito, eu acho que cabe com isso que eu estou dizendo agora, que é o fato de que Deus, a partir de cinco pães e 2 peixes, salvo engano, ele multiplicou aquele alimento de tal forma que o evangelista, não lembro qual, ele termina dizendo: todos comeram até ficar saciados e ainda sobraram 12 cestos ou 7 cestos, enfim. Isso daí eu vejo a abundância de Deus, né? Se serve quem quiser, o quanto quiser e o quanto der conta. Então, assim, a riqueza que Deus propõe para a gente por meio da casa ou qualquer outra tradição que a igreja propõe, que seja obra de Deus, é uma riqueza muito e infinitamente maior do que eu conseguiria me valer. Assim, é um banquete tão farto que eu não consigo me fartar. E, assim, eu não consigo comer tudo, eu não consigo. Então, assim, isso é próprio de um Deus que ama muito a humanidade, né? Então, é isso. Mas lembrando da centralidade de Maria, né? Maria recebeu, eu acho que a casa é uma proposta, de novo. Maria que recebeu a Cristo no seio, uma criatura que recebeu o Criador no seio familiar, no seu coração.
né, com São José, e ali ele teve uma relação íntima com Deus. Deus é pessoa. O chamado de Deus para a salvação é um chamado a uma relação pessoal com Cristo, né? A gente já se esquece às vezes, né? Existe aí o pelagianismo propõe que você vai ser salvo por meio de algo que você faz, né? Quando na verdade a gente é salvo por graça, por uma intimidade com uma pessoa, você adere a uma pessoa, né? Eu acho o seguinte, Nossa Senhora, na casa ali, né? E até o mistério da Anunciação, que está diretamente ligado à casa de Nossa Senhora, nos leva a uma fé mais profunda, porque nós temos questionamentos. Nossa Senhora também teve questionamentos na vida dela. Mas para todos os questionamentos que Nossa Senhora teve, o quando, o onde, a resposta sempre foi quem, né? Quem? Deus. A resposta para tudo que você se pergunta é quem? Deus. E isso é o mistério da nossa fé. O catecismo diz, eu gosto de repetir isso, que o único atributo de Deus que aparece no credo apostólico é o Todo-Poderoso. Se nós não tivermos consciência de quem é que nós estamos acolhendo, todas essas outras perguntas vão ficar sem resposta, né? O onde, o quando, enfim. Então nós estamos falando, né, de Nossa Senhora de Loreto, que é Uhum. a padroeira dos aviadores, e você é um aviador. Isso. E aí, quando eu te perguntei sobre o maior desafio, Uhum. você falando, né, como você se sente no ar, É, né, conduzindo uma aeronave. é. E eu, assim, sempre que eu viajo, né, sempre eu gosto de ir rezando o terço, né? Uhum. E assim, por várias vezes, né, ali no ar, dentro de uma aeronave, eu já meditei assim, quão pequenos somos nós, né? É. Quão Uhum. vulneráveis nós estamos ali. Uhum. É, Eu penso que isso também. agora em termos mais concretos, o meu maior desafio é corresponder à minha vocação. Por exemplo, porque eu entrei na empresa, eu era copiloto, e o copiloto é nada mais, tem a mesma formação que o comandante, né? Muita gente pergunta, você é piloto ou copiloto? Na verdade, a denominação correta é piloto e comandante. Os, Piloto e comandante. isso, os dois, copiloto e comandante, né? Copiloto e Isso, comandante. é o designativo de função. Sim, Agora, a formação é a mesma, ambos são pilotos. Ambos certo. têm a mesma formação. Agora, existe um gap de formação que só o tempo dá a uma pessoa, né? A maturidade. Então, o que distingue cada um em função é um tempo. Então, dito isso, poderíamos dizer que o copiloto ele está em estágio para comandante, né? Então, ele Certo. transitoriamente está se preparando para ser um Preparando. comandante. Mas hoje Ah, você é um eu comandante. sou comandante, mas fui durante grande parte da minha vida copiloto, né? Sim. E o maior desafio hoje para mim é corresponder à vocação a qual eu sou chamado, porque eu sou responsável hoje por 174 vidas e às vezes por 214 vidas, né? Então, assim, quando eu era copiloto, eu não tinha o peso desta decisão, embora fosse responsável solidário a tudo aquilo que o comandante decidisse, e na falta dele, uma privação de juízo ou qualquer outra coisa, o copiloto tem que exercer o reto juízo acerca da segurança do voo, né? Mas quando eu era copiloto, eu olhava para o comandante e via ali, não, o comandante é o esteio, né? Ele vai saber o que fazer, né? E quando eu me tornei comandante, todas as respostas que eu tinha a respeito de questões que me pareciam tão simples, elas sumiram, porque eu não tinha o peso da decisão. Então, tipo assim, hoje o meu maior desafio é decidir todos os dias bem, transportar as pessoas bem, voltar para minha casa, não deixar que a minha escolha pessoal influa no bem coletivo, né? Existe algo na aviação que chama compulsão ao pouso, né? Compulsão ao pouso. Muitos acidentes já aconteceram por isso. O piloto quer tanto voltar para casa que ele compulsivamente força uma situação de pouso para a qual o ambiente não é propício. Então, não tem razoável segurança para fazê-lo, mas ele, naquela ânsia de voltar para casa. Então, assim, a gente tem que aprender a colocar o objetivo e o bem maior em detrimento da própria vontade, né? Então, o sacrifício da própria vontade. Isso é muito difícil. E isso me trouxe também uma empatia muito grande por pessoas que decidem. Eu sempre falo isso, porque pegamos o Papa aí que, infelizmente, é alvo de muitas críticas, né? Não vou entrar na seara se são válidas ou não,
mas às vezes de críticas maldosas também, né? Sem boa vontade de compreender algumas coisas, é, eu vejo o quão leviano algumas pessoas são. Porque eu sou comandante, como o centurião, né? O centurião diz a Cristo, também eu tenho subordinados a mim. E eu digo a um vai, ele vai. Então ele olha para a autoridade que Cristo exerce e ele consegue reconhecer. Então eu olho para o Papa e eu consigo sentir um pouco o peso do pastor de 1 bilhão de almas. Então, tipo assim, ele não decide por ele mesmo. Uma decisão dele não vai influenciar a vida única, exclusivamente dele. E isso me traz uma empatia muito grande pelas pessoas que têm que decidir. Porque decidir é preciso, né? Nesta vida, Deus nos pede uma decisão, nós precisamos decidir, arcar com as consequências. Um pai de família, em menor proporção, quando coloca a família acima da vontade própria, ele tem que tomar todas as decisões pensando nas pessoas. E isso, eu não vou falar que eu consigo fazer isso 100% das vezes. Então, é uma graça de Deus. E hoje em dia, assim, é muito comum, né, o ser humano querer que um outro decida por ele, né? Quer fazer um A gente teste? busca muito isso, né? Você quer fazer um teste, quando você tem que decidir o que comer. Pega o iFood e fica lá. Você leva mais tempo para escolher o que você... Decidir é preciso. Deus nos pede uma decisão. É verdade. Você tem que decidir entre o bem... tem aquela passagem, fala assim, ó, diante de ti eu coloco o bem e o O mal, mal. a felicidade e a tristeza. Escolhe, pois, o bem. Então, Fazer assim, boas a vida é uma realidade de escolhas. escolha. E a decisão, eu não estou falando a decisão agora trazendo para o âmbito daquilo que nós estamos falando aqui, num contexto mais espiritual, ela muda a vida de alguém, porque eu não estou falando de decisões levianas que a pessoa fala, vou emagrecer na segunda-feira, como eu, e nunca consigo levar isso a sério. A decisão que Deus nos pede, eu classifico ela como uma resolução. A resolução é mais profunda do que a decisão. A resolução é quando a pessoa medita aquilo que é proposto, ele vê valor naquilo, ele não vê outra saída, ele compreende que aquilo é a salvação e o único caminho possível para ele, e aí ele produz uma resolução na alma que assusta até o demônio. Santa Teresa d'Ávila dizia, né, que o demônio tem medo de almas decididas. Veja bem. Por isso Então, hoje o ser humano está tão indeciso. Não Ciro, sabe se casa ou se compra uma bicicleta. exatamente. É uma dificuldade tremenda, né, em tomar decisões, fazer escolhas, né, acertadas, pelo menos, né? Ciro, mas uma curiosidade minha, assim, essa área da aviação, né, de copiloto e comandante, como é que é a atuação das mulheres hoje? É grande? É grande. Eu tenho uma curiosidade. É grande. Hoje tem um crescimento assim, expansivo, né? As meninas estão entrando cada vez mais no ambiente da aviação e estão fazendo um excelente trabalho, né? Tem muitos amigos que são comandantes, outras tantas que são copilotos. Acho que antigamente tinha aquela coisa da distinção, né? Da distinção de sexo para determinadas profissões. Não, hoje você vê que é bem... As que não... o campo de trabalho está aberto a todos, né? E elas estão fazendo bem isso. Bem, um trabalho muito bom, né? Eu realmente admiro as pessoas que estão... E assim, elas ainda têm que... A gente não está num mundo livre totalmente de preconceitos, né? Elas ainda, eu admiro a coragem delas de dar a cara a tapa, desbravar, são verdadeiros exemplos, né? Fazem, são... Mas você consegue ver perceber uma pequena diferença, assim, né? Entre o homem e a mulher. Até naquilo que a gente faz. A mulher, ela é meticulosa, ela é perfeccionista, ela gosta das coisinhas mais detalhadas. Então, você vê que tem e isso na aviação, em muitos pontos, é muito salutar, né? Assim. O homem, ele quer improvisar às vezes, e o improviso na aviação nem sempre é bem-vindo, né? Mas estão fazendo um ótimo trabalho. Ciro, para a gente já ir, né, mais para o final do nosso episódio, nós estamos hoje no dia 9 falando aí, realizando esse episódio sobre Nossa Senhora do Loreto, porque amanhã a igreja celebra, é a festa, né? Isso. De Nossa Senhora do Loreto. E você, antes de começarmos aqui, você falou sobre essa preparação que acontece lá, daquele povo lá, né, na Itália, em Loreto.
E eu quero falar também, e quero que você fale, claro, sobre um documentário que você Ah, fez sim. sobre Nossa Senhora do Loreto, e eu depois, posteriormente, quero ver, você disse que está Sim. no YouTube. Fale um pouco sobre isso para nós já É. irmos finalizando. Eu acho interessante falar rapidamente, se o tempo me permitir, como surgiu a iniciativa de Nossa Senhora do Loreto, né? Não foi algo que eu busquei fazer. A gente, na pandemia, eu tinha ali recém-convertido, digamos, né? Dito a meu sim mais profundo. E naquele momento, no Natal, eu tinha uma iniciativa educacional na aviação que eu achava que a gente conseguiria vender algum curso ou vender algum produto, um infoproduto, né? Os rendimentos na aviação caíram mais de 50%, né? A aviação ficou toda no chão, né? Então, nessa tentativa de manter a roda girando, mas aí me veio no coração, falei assim, cara, não é tempo de vender nada, não é tempo de fazer nada. O que eu quero é dar uma mensagem, nós queremos, né? Na ocasião tinha mais 2 outros colegas que eu não posso deixar de citá-los aqui, que é o Gustavo Buarques e o Murilo, que já ajudou aqui Já esteve inclusive aqui. quem fez o documentário, o footage, né, tudo, a edição, foi o Murilo, né? É, um abraço para os dois. A gente falou assim, cara, vamos dar uma mensagem de esperança. E aí a gente resolveu fazer uma mensagem, tentar explicar a devoção de Nossa Senhora do Loreto. Mas era muito escasso, a gente não conseguia elementos e tudo mais. Eu cheguei a escrever um rascunho de algumas páginas, e faltando 5 dias que eu tinha que entregar esse rascunho, não me vinha, não saía, não ficava bom, porque a gente está falando de uma história, de uma devoção que está separada por séculos. Então é difícil você criar links e ver onde essa história se entrelaça, qual é o fio que conduz essa história até os tempos de hoje, né? E até os aviadores também. Então, eu atribuo único e exclusivamente a Nossa Senhora. Faltando 5 dias, eu apaguei tudo e me pus a escrever. E aí veio um fluxo de, de, Inspiração. de inspiração. E foi Nossa Senhora, de fato. Eu já tinha feito os estudos que eu tinha que fazer. E Nossa Senhora me valeu. Eu até brinco, né? Eu brinco com a Isabela, brinquei no início aqui na nossa conversa, de que se eu tivesse que escrever hoje de novo, eu não conseguiria fazer algo. Não creio que eu conseguiria fazer algo semelhante, né? E aí a gente fez esse documentário. O documentário tinha como iniciativa a gente vender uma medalha, porque no processo de feitura do documentário, eu vi que aquela medalha que eu citei que o astronauta levou para fora do país, eu consegui um modelo dela na internet, mandei para um design e fiz uma réplica sem medalha, somente 100, nós fizemos, e uma réplica perfeita, e vendemos 100 medalhas e passamos a arrecadação para um instituto em Uruaçu, né? O Instituto Mariano da Misericórdia, de um amigo nosso também aviador, que é o Rodrigo Carlos, né? E aí a gente passou a arrecadação toda para lá. Mas foi assim que surgiu a ideia de fazer Nossa Senhora do Loreto. Então eu vejo que foi uma coisa muito salutar, né? A gente falando sobre essa devoção, como que a gente pode viver e como ela foi vivida, digamos. Eu descobri que na verdade, Nossa Senhora do Loreto é bem celebrada na Itália do dia 9 para o dia 10. O dia de Nossa Senhora do Loreto é amanhã, dia 10 de dezembro. Então, a proposta, né, de fazer o programa, como você bem mencionou, é salutar porque a gente vai entrar no espírito do que eles fazem lá na Itália, que é um espírito de vigília e preparação. Lá, eles acendem uma fogueira na praça, em frente ao santuário. Os aviadores da Força Aérea Italiana fazem a transladação, né, em determinado momento, no dia 10, da imagem para dentro da casa, da Santa Casa, onde vai ser celebrado solenemente a missa. No entanto, eles ficam ali em vigília durante toda a noite, recitando ininterruptamente e cantando a Nossa Senhora na praça com uma grande fogueira que eles fazem. E é uma cidade de 11 mil habitantes. Então, assim, o fluxo de pessoas que vão nessa data supera quase o número das pessoas que habitam ali, né? Então, do dia 9 para o dia 10, isso acontece. Quem faz a liturgia são os aviadores. A esquadra aérea italiana passa pintando as cores da Itália sobre o santuário. Então, é algo muito, muito solene, né?
Então, dessa forma que eles vivem. O Papa já participou e, às vezes, quando pode, se dirige, participa da festa da Venuta, que eles falam, da vinda. É como se fosse eles estão revivendo a transladação. Estão vivendo a Ah, vigília da sim. casa que vem, da Eles fazem salvação que vem, memória fazem daquilo. memória daquilo, né? Então, fica aí até como sugestão as pessoas fazerem memória do mistério da reencarnação, da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Casa, ler o mistério da Anunciação, deixar a palavra, né, crescer no coração e depois viver no dia 10 a Santa Missa e a Santa Comunhão em ação de graças a esse mistério e esse plano salvífico que Deus colocou em prática, né? Basicamente é isso. O documentário ele está no YouTube, ele é gratuito, né? Já tem 4 anos que a gente fez esse documentário, a gente não fez nenhuma reedição, não fizemos mais nada. Do jeito que foi concebido, ele vai ficar, não pretendo fazer. É um documentário que, para acessar, eu vou Você vai, digitar o quê? para acessar, vai digitar Senhora dos Ares, o mistério da casa voadora. Então, Senhora dos Ares, o mistério da casa voadora, Voadora. né? Senhora dos Ares, o mistério Isso, da casa voadora. voadora. Então, vocês vão encontrar uma capa com os aviadores italianos transladando Nossa Senhora do Loreto. E aí fica como sugestão também a ladainha de Nossa Senhora, que ela é a ladainha lauretana, né? A ladainha lauretana é a partir ali da devoção, 1300, 1500, salvo engano, foi 1500 e pouco. Não, é 1500 e pouco a ladainha. Eu gosto muito de ladainha, né? Porque eu vejo uma catequese muito. É uma oração simples, que brota do tesouro da igreja, cheia de profundidade teológica. É uma verdadeira catequese acerca daquilo que você busca honrar. Então, ali na ladainha lauretana, lembrando que a ladainha de Nossa Senhora, a lauretana que a gente recita hoje, não é a única ladainha de Nossa Senhora, mas é aquela mais difundida e aceita pela igreja, que leva o nome de Loreto, porque ali honra todos os títulos de Maria. O mistério da encarnação, basicamente, é Maria em si, enquanto criatura, e que acolhe Nosso Senhor e Mãe de Deus, né? Todos os dogmas, todos os títulos. Tanto é que a invocação são vários títulos de Nossa Senhora. Se a gente tiver a paciência de ir em cada um e buscar o que significa, a gente vai ter uma, uma grande catequese sobre Nossa Senhora. Inclusive, Mozart, né? Mozart, em 1720, pegou essa ladainha e fez 2 obras lindíssimas que quem quiser acessar, que é a Litania Lauretania. Eu não sei latim, tá? Então não sei se a pronúncia tá Mas dá para correta. entender, Isso, né? a Litania Lauretana, né? Uhum. Se colocar no Spotify, vai ver que é Vai um achar. trabalho, ele fez, não uma, mas fez 2 vezes. Então sugiro para quem nunca recitou essa ladainha de Nossa Senhora, que se ponha na frente de uma imagem de Nossa Senhora, diga a ela que quer honrar a grandiosidade, né, dela, venerá-la como a igreja propõe, que o culto a Nossa Senhora, para quem não sabe, é um culto de hiperdulia, né? Hiperdulia. Hiperdulia, que é acima de toda criatura, abaixo de Deus, é o Somente culto Deus. máximo que nós damos, né? Então nós temos dulia, que é o culto de latria, né? Depois hiperdulia, abaixo de Deus é ela. Depois acho que protolatria, não sei, São protodulia, São José, José, e depois depois os dulia a todos santos. os anjos e santos. Isso. Então, se coloque ali, sem o intuito de pedir nada, vai lá manifestar o amor a Nossa Senhora. Fala, mãe, eu vou usar essa oração simples. Eu sempre procuro fazer isso, né? Ó, não sei como honrar a grandiosidade da Senhora, mas eu vou me valer de um tesouro belíssimo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, da igreja. E eu peço que a Senhora, entre as misérias, encontre amor e o multiplique pela Senhora. Eu quero multiplicar o meu amor pela Senhora e manifestar o meu amor pela Senhora. E ali você recita a ladainha lauretana com muito amor para Nossa Senhora, como um verdadeiro ato concreto de amor, né? Acho bacana o pessoal do Opus Dei, né? Porque São José Maria Escrivá era muito devoto a Nossa Senhora, dizia ele que queria morrer aos pés de Nossa Senhora, e de fato, salvo engano, morreu aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, né? De um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. E eles, no terço deles, ao fim do terço, todo santo dia, reza-se a ladainha lauretana. E eu fico imaginando o quão alegre e feliz Nossa Senhora fica
olhando os filhos dela fazerem isso, né? Então, particularmente, é uma ladainha que quando eu recito a ladainha, Nossa Senhora, eu me sinto visitado realmente por Nossa Senhora. Então fica aí a dica, né? dica. Além do Santo Terço, O recitar Santo Terço, também a a ladainha ladainha. lauretana. Né? Visitar o filho dela no Santíssimo, porque Nossa Senhora é totalmente cristocêntrica, né? Ela nos conduz ao filho dela. E ninguém pode dar mais alegria a Maria do que amando da melhor forma Jesus Cristo. A Jesus. E eu já li em algum lugar, Ciro, que a ladainha de Nossa Senhora é um exorcismo, É um exorcismo e você lucra indulgência parcial também. indulgência, né? Então é uma Isso. riqueza, é um Mas tesouro da o igreja. lance da indulgência, só queria completar o seguinte: não tem obra mais indulgente que o amor demonstrado, né? Então, assim, a indulgência plena foi a da cruz. Nós somos indulgenciados pelo amor de Cristo na cruz. E todo aquele que demonstra o menor afeto, o menor amor pelo reino dos céus, certamente, por mais que não esteja no manual de indulgências, né, como a igreja, eu creio que diz que o amor apaga uma multidão de pecados, né? Então é isso. Muito interessante tudo que nós compartilhamos aqui, tudo que foi falado. Eu fico extremamente grata a você, Eu que né, agradeço. por ter, né, se disposto a vir aqui transmitir para quem nos assiste toda essa riqueza, né, da devoção à Nossa Senhora de Loreto, todo esse mistério da transladação dessa casa de Nazaré para Loreto. Gente, é muito lindo. Vale a pena ver o documentário Isso. que o Ciro produziu. Vale a pena entrar e aprofundar Isso. nessa história, porque é algo realmente para aumentar a nossa fé, não é isso, Ciro? E eu queria fazer um pedido e um apelo só para Sim, fica à não queria tomar vontade. muito tempo de vocês, mas só para que as pessoas compartilhem, não por mim, porque a iniciativa por meio do qual foi feito, que é o Aviation Cult, né? Eu nem faço mais parte da iniciativa, uma belíssima iniciativa, mas não tenho interesse nenhum, tá numa conta, não quero monetizar nem nada, mas eu acho o seguinte, se Nossa Senhora chamou a fazer esse documentário, eu acho que é uma devoção que para mim era desconhecida, é desconhecida para muita gente. Eu acho que vale muito a pena a gente propagar o amor de Nossa Senhora, principalmente nesse Natal. Propagar também, uma das maiores obras é a de evangelização. Então, eu vou pedir às pessoas que assistirem, né, são 31 minutos de documentário, que mandem para outras pessoas que precisam. Compartilhem, né, Compartilhem, né, essas não por mim, mas informações. por Nossa Senhora Para a mesmo. glória de Para a Deus, glória de Deus, para a para extensão do exaltar reino, mesmo, né? que Maria seja amada, louvada e que, por consequência, Jesus Cristo seja o rei das nossas vidas aí. Esse é bom? o nosso objetivo, né? Esse é o desejo do coração daquele Isso. que ama e crê em Isso Jesus, aí. né? E que ama a sua mãe. A devoção à Nossa Senhora, ela é muito necessária para esses tempos que nós estamos vivendo, né? A devoção verdadeira à Nossa Senhora é um grande sinal Sim. de predileção, de Opa. eleição. Então, você que tem essa devoção profunda à Nossa Senhora, sabe, você é um eleito. Você é um escolhido, né? E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é cristã, mas não tem, assim, devoção à Nossa Senhora por ser de outra denominação, né? Sim. Cristã. Até para essas pessoas eu digo o seguinte, olha, faz uma oração simples, singela a Jesus Cristo, perguntando, né? Dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu quero saber se a tua mãe é digna de louvor, de fato, porque eu não quero passar essa vida e ser negligente do louvor que eu deveria ter tido a ela e não tive. Se a oração fosse sincera, Jesus Cristo Vai responder. responde, né? Então acho que perguntar não Vai ofende, responder, né? não, de jeito nenhum. Todo amor. E também aquele que é profundamente devoto a Nossa Senhora é um apóstolo para esses tempos, né? Realmente é preciso propagar. Você está cumprindo aí a sua missão e o seu chamado. Então, Ciro, o nosso agradecimento aí de toda a nossa equipe e especialmente a minha gratidão pela sua disponibilidade, boa vontade, né? Você é um homem muito de Deus, tem uma experiência muito grande com o Senhor e isso precisa ser compartilhado. Então, eu agradeço por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Deus te Vou abençoa. até tomar mais um café, se você me permitir. Sim, vamos tomar mais um café, Agora eu mas te sirvo.
Esse aí tá frio já, né, Ciro? Joga ele aqui, por favor. Vamos tomar este aí, exato. Olha, para você que nos acompanhou, a minha gratidão. E você fique ligado aqui, porque a gente tem sempre uma preocupação em levar até você, né, mais conhecimento, mais informação e principalmente mais fé, mais amor ao nosso Senhor, que é digno, digno de todo louvor, de toda adoração. E quem conhece, ninguém ama aquilo que não Não conhece, né? conhece. Quando a gente leva, tenta levar, a gente tenta humildemente, né? Levar mais conhecimento, porque o canal é católico, é no sentido de que nós possamos amar mais Sim, ao nosso Deus. sim, É Ele quem tem que aparecer e sim, crescer sim, aqui, né? sim, É para isso que nós trabalhamos e sim. rezamos. Então, Deus te abençoe, Ciro, Amém. Deus abençoe você que esteve conosco, toda aqueles que ainda vão aqui ver esse episódio. Compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Faz um comentário aí, participe aqui, o canal é seu. A minha gratidão e até o nosso próximo conteúdo. Fiquem com Deus, Nossa Senhora te proteja. Amém.